Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, que por objetivo tem o programa de levar a informação de saúde, bem-estar e qualidade de vida para todos. Obrigado a todos que estão nos assistindo hoje. Como convidada, e uma convidada muito especial, a doutora Mirela Costa, cirurgiã dentista, periodontista, que é um assunto que eu digo assim, Mirela, é a base de tudo, não é? Isso aí, tudo. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. É um prazer estar aqui conversando contigo, com os santamarienses e com os internautas. Parabéns a ti por essa ideia inovadora. Obrigado. E por toda a tua equipe que está por trás aqui para que isso aconteça. É bom a gente poder conversar, não ser com os nossos pacientes, né? Isso do é que verdade. a gente gosta. Isso, e transmitir a todos, né? Exatamente. E realmente, assim, eu digo que a periodontia é como se fosse o alicerce de uma casa, né? A gente sempre começa pelo alicerce, tornando forte, tornando isso uma coisa assim bem estruturada para que tudo aquilo que vem depois então possa estar bem feito também. Porque o que é a periodontia? A periodontia, o pério é ao redor. Então é o osso, a gengiva e o ligamento periodontal que estão ao redor do dente, da raiz do dente, e que por sua vez ligam, né, esse dente ao osso alveolar e dão sustentação, nutrição a todo, né, o sistema, sensibilidade, a todo o nosso sistema mastigatório. Exatamente. Eu posso dizer que não pode pensar na prótese se não tem osso. Eu não posso pensar no implante se não tem osso. Exatamente. Eu não posso pensar em nada antes que não esteja uma estrutura de base, que é a parte periodontal, que é o osso e tudo que já falaste agora, sem poder prevenir, manter ou tratar se precisar. E falando sobre periodontia, existem as doenças periodontais. É importante abordar isso, né, no sentido assim de que as pessoas elas saibam o que é as diferenças de uma e de outra e qual é a mais agressiva. Perfeito. Quais são as duas principais doenças periodontais? É a gengivite, que é a inflamação da gengiva, e a periodontite, que é a inflamação da gengiva e do osso alveolar e ligamento periodontal. Ambas são causadas por bactérias, elas têm causa bacteriana. Então, quem causa tanto a gengivite como a periodontite são as bactérias. E aí ao redor existem vários outros fatores, como por exemplo, fator genético, que meu pai tinha, minha mãe tinha, como o fumo, como fatores biológicos, comportamentais que podem interferir, né, tanto no andamento, no tratamento e no estabelecimento dessas doenças. Sim. Sabe que algo que me passou pela minha cabeça agora foi que uma vez uma vovó, eu fui tentar explicar para ela da periodontite e dali a pouquinho ela me falou assim, mas doutor, mas então é aquela piorreia? É a piorreia. É a antiga piorreia, né? que mudou de nome. Hoje chama... mas é isso aí. E como é que é o nome hoje? Periodontite. Né? Hoje a gente divide em saúde periodontal, gengivite e periodontite. E nós temos uma nova classificação, uma classificação recente, que daí divide em diferentes estágios e diferentes graus, mas é tudo periodontite. Não tem mais aquela periodontite de estabelecimento precoce, agressiva, né, que nós tínhamos aí há uns anos atrás. Hoje virou uma doença só com várias formas de expressão. Geneticamente tem como saber? Ainda não, infelizmente. É mesmo? Não existe. De tudo que foi estudado, assim, né, dentre os fatores que a gente pode pesquisar, não tem. Porque ele é um predispositor, a genética é um predispositor, mas ele não é uma causa determinante. Por si só não causa periodontite. Então ainda não tem como a gente saber, né, do ponto de vista genético, quem vai ou quem não vai ter periodontite. Ou quando que uma gengivite vai evoluir, né, quando aquela que está centrada só na gengiva vai evoluir também para o tecido ósseo. Acredito por uma eliminação, seria que os pais levassem o bebê desde o início e tivesse esse hábito e cultura de, desde pequenininho, levar ao dentista, e nesse momento, quando vai passando as fases, chega aos 20 anos, e aí dos 20 aos 25, né, toda aquela sondagem, profilaxia, a parte preventiva, pode-se ter ou não, né, no meio do caminho, uma periodontite se não tiver os cuidados, né? Mas voltando para essa parte genética, a parte genética tem muitas pessoas que elas dizem, eu adquiri do meu pai, da minha mãe, meu avô tinha,
né, que sempre tem isso, a gente tem isso no consultório, né, de que eu tenho os antepassados, isso, exatamente, mas por muitas vezes não é por isso, porque não cuidou. Porque deixou acumular, teve muita gengivite, e daí da gengivite já começou a entrar num processo inflamatório maior, entraram bactérias, como no programa passado com o Dr. Gerson, né, que estava falando sobre isso, e ele abordou sobre a gengivite. Né? Perfeito. Tu assistiu o programa dele, né? Com e ele certeza, tocou nesse assunto, ótimo. que legal, né? De ter tocado nesse assunto. Muito bacana mesmo, bacana, né? Como ele destacou, a interação entre a medicina e a odonto, né? Vamos ir lá para o início, então, da pergunta da colocação. Realmente, como a gente disse antes, não é porque a mãe ou o pai tiveram periodontite que eu também vou ter periodontite. O fator genético, ele é um fator modificador. Sim. O fator causal são bactérias. Sim. Então, se a gente conseguir prevenir o estabelecimento e desenvolvimento, né, do biofilme bacteriano, nós conseguimos também prevenir a gengivite e a periodontite. O que é o ideal ao longo da vida de um paciente? Bem, como tu disseste, hoje eu acho que a parte preventiva dentro da odontologia, ela funciona muito forte. Então, às vezes, a gente ouve muito dos pacientes perguntarem também, né? Mas antes de nascer os dentes, já tem que levar no dentista? Isso é bacana porque eu acho que mostra o cuidado que os pais estão tendo com os filhos, né? Da prevenção. Então, a gente vê que desde pequenininha essa geração já está indo para o dentista, já tem todos os cuidados. E especificamente dentro da periodontia, a gente vê que começa geralmente nos adolescentes. Né? Na época da adolescência, principalmente porque a escovação não é tão boa, a remoção bacteriana não é ideal. A pré-adolescência, né? A teimosia. As idas ao dentista não são tão frequentes, né? Uhum. Então ali tu tem a gengivite, né? Durante esse período ali até os 20 anos a gente vê com mais frequência a gengivite. Dos 20 aos 30 anos é uma época crucial para que essa gengivite então se transforme ou evolua para a periodontite. Aqueles pacientes que têm essa predisposição é geralmente nessa faixa etária que evolui. Uhum. Então é muito importante dentro desses pacientes de 20 a 30 anos que chegam no nosso consultório, independente de sermos periodontistas ou não, a gente sempre inclui o exame periodontal, né? Principalmente para quem não é periodontista, sim, né? Sim. Às vezes vem um paciente novo com 20 e poucos anos, a gente avalia dente, faz restaurações estéticas, e acaba não tendo esse cuidado periodontal, que é a época da gente fazer o exame periodontal detalhado, sim, sim, justamente para começar a prevenir a evolução para a periodontite. Sim. Porque enquanto essa doença está restrita só à gengiva, quando for só a gengiva, ela é uma doença reversível. Tu trata, tu remove bactéria, tu tem os cuidados necessários e tu volta a ter um estado quase, né, igual ao como tu tinha, sim, antes com saúde. Uhum. Uma vez que tu tem infecção óssea e destruição óssea, que seria a periodontite, mesmo que tu trate esse paciente, então seja um paciente equilibrado, né, um paciente que não tem mais aquela infecção, as sequelas da doença são irreversíveis. Sim. A gente até hoje, em tudo que foi estudado, acho que é o sonho da periodontia, né? Quer dizer, aquele osso que foi perdido por uma infecção, a gengiva que foi perdida, a gente não consegue repor. Então é importante essa faixa dos 20 aos 30 anos para que a gente consiga evitar o estabelecimento dessa periodontite, para evitar então uma doença de sequelas irreversíveis, sim, né? Uhum. Veja bem, ela pode ser tratada, a doença pode ser tratada e o paciente pode ficar em saúde periodontal o resto da vida, né? Isso é importante, mesmo pacientes que às vezes têm mobilidade, que o dente já está frouxo, aqueles pacientes que tiveram já assim uma doença já bem avançada, com bastante perda óssea, com bastante perda de gengiva, mesmo esses pacientes tendo o tratamento adequado, eles podem ser tratados, podem manter a sua saúde periodontal e os dentes ao longo da vida, sim, né? Mas a sequela da doença, que é essa perda óssea, a perda de gengiva, isso a gente não consegue reverter. Então é importante a gente prevenir e estar assim, né, já em idade bem... Claro. Importante falar também que quando há perda da gengiva, há perda óssea, o aparecimento da raiz é maior, ela se expõe mais. Então, por muitas vezes, os pacientes chegam a nós com muita sensibilidade. Só que eles querem um tratamento para isso. Tem tratamento? Dependendo. Tem os tratamentos de enxerto de tecido,
de tecido mole, mas até que ponto aquele tecido, aquele enxerto vai ficar. Então, para que não aconteça isso, e tu falaste agora, né, é a questão do cuidado em casa, de passar o fio dental, de escovar, e agora algumas dicas que foi pedido por um pessoal de Porto Alegre, que foi um pessoal de Porto Alegre, diz, olha, quando tiver uma gravação com uma periodontista, diz para ela assim, ó, os tipos de escovas que é para a gente usar. Sabe, a gente usar, porque muitas vezes a pessoa ela vai num clínico, ela não vai num especialista, o periodontista. Então, às vezes, o clínico acaba não, né, indicando os tipos de escova. Mas é importante dizer o seguinte, que uma das sensibilidades que hoje se tem muito, sensibilidade dentinária, né, que é por causa da escovação muito forte, né, que é por causa até mesmo da maloclusão com toques prematuros e tudo, some o esmalte, muito ácido na boca com suco, etc e tal, mas também quando se acontece de perda óssea, perda gengival, a exposição da raiz, a sensibilidade. E que muitas vezes é difícil de reverter também essa sensibilidade. Mas em relação às escovas, Mirela, olha só, eles pediram assim, quais escovas que é para usar? Né? Isso aí, todo dia tu tá. Então, ótimo. Então, vamos lá, um assunto muito bom. Primeiro, vamos ver para que serve as escovas. Importante. Né? Então, vamos lá. Para que serve a escovação? Porque a gente sempre, cada vez que eu como, eu escovo os dentes. Sim. Né? Então, isso, se eu tomo café, ótimo, não tem nenhum problema. Mas é importante a gente ter claro que o objetivo principal da escovação é a remoção bacteriana e não a remoção de restos alimentares. O flúor da pasta de dente é muito importante para a cárie, para o açúcar. Né? Então, agora, a escova em si, o movimento mecânico de escovação, ele tem como objetivo principal remoção bacteriana, ou controle, né, dessas bactérias. Então, para a gente fazer isso, é claro que existe uma técnica toda especial, que a gente gosta muito de conversar com os nossos pacientes no consultório, de como escovar, de qual posição, né? Tudo isso, assim, visando, então, a remoção bacteriana em si. E o que a gente recomenda via de regra? A gente recomenda escovas macias ou extras macias, cabeça pequena. Tá? Essa é a nossa recomendação. Sim. Existem milhares, né? Existem milhares. E as escovas interdentais? Então assim, vamos ver, para que servem as escovas interdentais? As escovas interdentais, como o nome diz, é para limpar entre os dentes. Elas têm a mesma função do fio dental. Porque a escova multicerda, a escova de dente, ela higieniza as faces livres, né? A vestibular. E o fio dental e a escova interdental é para escovar o meio dos dentes onde aquela escova não entra. Então, o ideal seria que a gente usasse sempre a escova macia e junto com o fio dental e a escova interdental, né? Fio e escova interdental para fazer então a limpeza realmente de todas as faces do dente. A gente vai para o intervalo agora e a gente vai continuar com o assunto das orientações de higiene bucal, né? Com escova, pasta. E além disso, nós vamos estar falando sobre periimplantite. Esse é um assunto que para o próximo bloco nós falaremos. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida.
Voltando então ao segundo bloco, continuando com as nossas orientações de higiene bucal, não é, Mirela? Relativo às escovas, também tem aquela Unitufo, né? E quero saber também a escova elétrica. Perfeito. Então, vamos lá então. Para que serve, então? Claro, para remoção bacteriana, tá? Exato. Frequência, outra coisa que os pacientes perguntam muito, né? Quantas vezes ao dia? 2 vezes ao dia seria o ideal da gente fazer a escovação completa, né? Escova e fio dental. Sim. Tá? Então, uma escovação completa é aquela que a gente utiliza uma escova macia, cabeça pequena, junto com o fio dental, ou fita dental ou escova interdental. Sim. Essa seria, então, a escovação ideal 2 vezes ao dia. Para alguns pacientes ou em algumas situações, a gente tem escovas especiais, como a Unitufo, mas são casos assim tão especiais. Sim, vamos deixar, sim, né, no claro. nosso regular. Sim. Escovas elétricas, se tem diferença entre a escova elétrica ou a escovação manual. Sim. Existe uma pequena diferença entre a escova elétrica e a manual, que eles ainda assim demonstram se não é muito pelo fator novidade da escova elétrica, que o paciente logo que adquire uma escova elétrica se motiva mais, então escova mais os dentes, fica mais tempo escovando os dentes, Sim. né? Porque o ideal é sempre uma escovação de 2 minutos, aquela escovadinha rápida assim de 30 segundos, não é eficiente o suficiente, né, para o objetivo da escovação. Então, todos esses fatores influenciam. A longo prazo, uma escova manual e elétrica, elas não mostram diferença. Não quer dizer que a elétrica vai escovar melhor que a manual. Sim. Desde que seja feito o movimento correto, na frequência de escovação certa das 2 vezes ao dia e cuidando sempre o tempo de escovação, então, que seria aí em torno de 2 minutos cada vez que escova. Sim. Tá? Sim. Mas as escovas elétricas são ótimas também. Quer dizer, é uma opção do paciente, daquilo que ele se adapta melhor, daquilo que ele gosta, não gosta. Anotaram aí? Bom, falando de inter-relação multidisciplinar na área da saúde. Exato. Tá? Dentistas entre dentistas, dentistas médicos, dentistas com nutricionistas, fonoaudiólogos, entre tantos, né? Mas isso é muito importante. Importantíssimo. Até o Dr. Gerson, né, esteve aqui já e eu acho que ele colocou muito bem quanto a essa importância, né, o quanto nós somos um ser único, integrado, então o quanto a gente tem que ter essa interação entre o dentista e o médico. Até porque, principalmente a periodontia, como ela é o órgão que está relacionado a todo o nosso organismo. Né? A gente tem veias, tem todo um sistema circulatório, então a gente vê assim que é uma interação enorme da periodontia com doenças crônicas, né? Como é o caso da diabetes, por exemplo. Pacientes que têm diabetes, eles têm mais periodontia e vice-versa. Os pacientes que têm uma periodontite não tratada têm mais dificuldade também de tratar, de controlar a própria diabetes. Então é uma via de 2 mãos, que no caso, né, os endocrinologistas e os periodontistas, dentistas, têm que tratar o paciente junto, assim como outras coisas. Sim. Agora nós temos também uma linha de pesquisa super bacana aqui em Santa Maria, da periodontia da Federal, né, lá com toda a parte renal também ali do USM, que estão também demonstrando já com estudos publicados interação entre doenças renais e periodontite. Em toda a parte então dos pacientes cardiopatas, né, que o Dr. Gerson falou semana passada, como é importante também, porque toda essa infecção periodontal circula pelo organismo e pode também, né, interferir em doenças cardíacas. E sem falar, então, em casos agudos, assim, vamos dizer, pacientes pré-cirúrgicos, vai fazer um transplante, vai fazer uma cirurgia cardíaca, ou paciente que está internado em UTI, né, em situações emergenciais. Então, o quanto é importante o dentista estar presente e atuando junto para evitar esses focos infecciosos que podem estar na boca e para evitar que também esse período, né, de cirurgia também não vá gerar outros problemas bucais. E até mesmo pela profilaxia medicamentosa abordada já também, que é muito importante, né? E na parte periodontal que vocês fazem, às vezes, raspagens ou a invasibilidade é maior. Claro, procedimentos cruentos, né? Não só a cirúrgica. O meio é contaminante. Exatamente. Então, estão tratando, às vezes, de pessoas que são sadias e tem pessoas também que têm algum problema sistêmico. Sem dúvida. Esse problema sistêmico ele tem que ser descoberto antes já mesmo, até mesmo pela questão da anamnese, né? Que a gente tem, e também pela questão clínica e saber a respeito do paciente, dele falar, e isso é muito importante, o paciente relatar o que tem,
quando chego para o profissional, para o cirurgião dentista, relatar tudo que tem antes. Porque no momento que vai para o procedimento, algo pode acontecer. Então, é importante também o paciente ser consciente e honesto de falar para o dentista que tem algo, que tem algum problema sistêmico, porque algo pode comprometer, né? E compromete os dois. Né? Então, isso aí é muito importante falar. Né? Bem, vamos falar então sobre periimplantite, ou seja, também existe? Com certeza, com certeza. Então, o que na verdade são os implantes, né? Acho que foi um grande avanço da odontologia, né? Foi um dos maiores, eu acho, desses últimos anos, foi a implantodontia. Sim. E é uma área que vem se expandindo muito, que vem muita pesquisa, né? E o que é, então, na verdade, o implante? O implante é para aqueles pacientes que perderam o dente, né? Então a gente coloca um implante, um pininho, né? Que como se fosse um substituto da raiz do dente, que vai se integrar no osso, vai se ósseo integrar, que se unir ao osso do paciente, né? E aí está coberto por gengiva e sobre isso, então a gente vai colocar uma prótese sobre o implante e vai ficar como se fosse um dente. E da mesma forma como existem as doenças periodontais, existem as doenças periimplantares, quer dizer, aquela infecção bacteriana que pode ter na gengiva e no osso ao redor da raiz do dente, também pode ter na gengiva e no osso ao redor do implante. Também é causada por bactérias. E que se perde, né? E também pode levar à perda do implante, né? Assim como na periodontite o desfecho mais grave, então o desfecho que a gente procura evitar, que é a perda do dente, na periimplantite também, né? Não tratada, ela pode levar então à perda do implante. E, inclusive a gente vai ver que os pacientes que são mais suscetíveis à doença periodontal também são mais suscetíveis à doença periimplantar. Então, de repente, a gente acha, eu tenho uma periodontite grave, né? Já perdi osso, vou tirar os dentes todos e colocar implante. Ele também vai ser mais suscetível a essa periimplantite e ele também vai ter que ter os mesmos cuidados, acompanhamento odontológico, acompanhamento preventivo para que isso não aconteça com seus implantes. Exatamente, ou seja, não é só porque colocou o implante que está pronto ali e não vai precisar mais ter aquele cuidado. Não é milagre, né? A periodicidade, né? A questão de 6 meses ou aquele tempo que o profissional colocou para o paciente de retorno é muito importante, até mesmo para conservar. Porque senão vai perder todo o trabalho, todo um planejamento, todo um diagnóstico, todo o cuidado que se teve. E então, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque são cuidados que às vezes depois pode até não poder colocar de novo. Porque o tratamento periodontal, ele é mais duradouro do que os casamentos, na maioria dos casos. Na verdade né? Na verdade devem ser, porque o que acontece? Aquele paciente que já teve periodontite, que faz o tratamento periodontal, uma vez concluída a fase, né, de tratamento ativo, ele passa então para uma fase de manutenção periódica que vai durar o resto da vida. Sim. Alguns pacientes é a cada 4 meses, alguns pacientes a cada 6 meses, dependendo do caso, né, de vários fatores, mas a manutenção periodontal deve ser realizada pelo resto da vida para que a gente realmente consiga manter essa saúde alcançada durante o tratamento, senão volta. Senão a periodontite volta. Se não ficar constantemente fazendo manutenções, volta. Os pacientes que às vezes tratam, aí passam 2 anos, 3 anos sem ir ao periodontista, quando vão de novo, já estão com a doença novamente, né? Ou continuar. Até mesmo ver o cuidado do paciente em casa, para ver se ele está fazendo direitinho os cuidados que foi orientado. Perfeito, porque ele é um tratamento a 4 mãos. 2 do dentista e 2 do paciente. Exato. O dentista faz uma parte dentro do consultório e o paciente tem que fazer a outra parte que é tão importante quanto na sua casa. Exato. Que são todos esses cuidados com a escovação, com a remoção de bactérias, que como a gente já disse é a causa, as bactérias retornando, a infecção vai retornar. Então isso tem que ser um cuidado diário. A remoção bacteriana ela tem que ser feita diariamente, para que esse biofilme bacteriano fique em níveis compatíveis com a saúde. Não podemos deixar de falar de ortodontia e periodontia. Muitas vezes tem muitos pacientes que querem colocar hoje o aparelho ortodôntico.
E aí, quando vai se avaliar ele tem um problema periodontal. É difícil até fazer com que ele entenda que primeiro é a parte periodontal, que é o que vai segurar realmente o dente em boca. Não vai ser o aparelho que vai sustentar o dente em boca. Me fala dessa relação. Essa relação é muito importante porque assim, ó, acontece todos os dias de problemas, tratamentos ortodônticos em andamento e o paciente com problema periodontal. Como nós já tínhamos dito antes, a periodontia é a base, é o alicerce. Então, dentro de um plano de tratamento odontológico, ela vem sempre em primeiro lugar. Antes de qualquer coisa, antes de facetas, prioridade. Antes, né, de lentes de contato, antes de aparelhos, sempre o periodonto tem que estar em saúde. Exato. Né? No caso da ortodontia, é a mesma coisa. Antes do paciente colocar o aparelho, seja, né, o aparelho com Bract, Invisalign, seja... Os tecidos periodontais têm que estar em saúde e, se não estão em saúde, ele tem que passar por o tratamento periodontal até uma estabilização. Uma vez tratado, mesmo pacientes que já tiveram perda óssea, né, e perda de ligamento periodontal, pode colocar aparelho? Podem colocar aparelho. Esses pacientes podem se submeter à movimentação ortodôntica, pode realinhar os dentes, pode colocar o aparelho dentro de alguns cuidados específicos que a gente tem. E saudável. Né? Estando saudável. Né? Seja um paciente que nunca teve doença, ou seja um paciente que já teve doença, mas hoje se encontra numa condição de saúde. Sim. O importante é que o periodonto esteja saudável antes de colocar o aparelho. Exato. Né? Porque fazer movimentação ortodôntica num tecido ósseo, num tecido gengival que está inflamado, vai causar uma sequela muito mais agressiva para o paciente. Sem dúvida. E até porque a consequência, se não tiver isso, vai ser a perda do dente. O que vai acontecer é que quando for tirado o aparelho, 1, 2, 3, 4 dentes vai sair. É bem por aí mesmo. Então tem que ter cuidado. Claro, não, isso você quer evitar. Todos têm que ter o cuidado antes de que colocar um aparelho ortodôntico, for colocar uma prótese, uma lente de contato, né, ver a parte periodontal. Né, quantas gengivites às vezes se tem, né, e quantas próteses não se encaixam perfeitamente porque aquela região ali está danificando e não tem como fazer o encaixe e daí depois tem a perda. Tem, né, como fazer um tratamento restaurador, né, num tecido periodontal inflamado e vice-versa, né? Não tem como com um tratamento restaurador que não está bem adaptado deixar o tecido gengival também saudável. Então tudo interfere, né, um no outro. Vamos falar sobre a terceira idade e a periodontia. Como é que está a terceira idade em relação à parte de cuidados dos seus dentes hoje, que, claro, muitos têm problema periodontal, mas eu acredito que muitos deles são bem conscientes, eles mantêm os seus dentes com os cuidados especiais. Isso é um assunto encantador, né? Porque a idade média da população vem aumentando, cada vez mais a gente trabalha com pacientes idosos e no Brasil nós ainda temos assim uma realidade que não é tão ideal, que é claro que nós temos um índice de pacientes ou, né, com perda total de dentes ou com um número muito grande de perda dentária em pacientes idosos. Então, justamente o que a gente quer para evitar que isso aconteça é trabalhar preventivamente, né, nos anos iniciais, como a gente disse, para evitar que se chegue um idoso então sem dentes. Sim. Mas aqueles que vêm ao nosso consultório, que têm se mantido muito, né, o que a gente observa? Que os pacientes idosos, eles têm geralmente doença periodontal mais avançada, porque ela é acumulativa. Sim. Então, né, ele teve muitos anos, né, acumulando perda óssea e perda de gengiva, e quando ele vem tratar é um paciente que geralmente tem pouco tecido de suporte, que tem mais exposição radicular, então tem mais cárie de raiz do que pacientes jovens, e sensibilidade radicular também. Sim. E muitas vezes é um paciente que, em função das medicações e de tudo que toma, tem uma salivação menor, às vezes tem motricidade, né, tem menor. Sim. Do que pacientes, né? Dificuldade motora, né, claro. Dificuldade. Então são pacientes que também nos exigem uma série de cuidados. Sim. Mas que eu acho que a gente tem que trabalhar como um todo justamente para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né? Para que eles possam colocar implantes, para que eles possam ter um sorriso bonito,
ouvidos, ter uma qualidade mastigatória, ter uma Colocar qualidade um aparelho de fala. ortodôntico que, né, não tem idade para aparelho ortodôntico. Não tem idade. não tem, Qualquer nem idade pra pode implante, colocar. nem pra, né, Desde que esteja com o periodonto bem saudável. indicado, desde que esteja em condições bem indicadas. E que a saúde bucal esteja estável. A saúde sistêmica, né, do paciente sistêmica. como um todo, e que a saúde bucal desse paciente esteja em condições ideais. Eu acho que isso só aumenta a qualidade de vida dos idosos. Então é uma preocupação muito grande que a gente tem, poder proporcionar isso também a eles, né? Maravilhoso. Mirela, eu estou muito feliz Eu também. de tu estar aqui abordando um assunto tão importante para todos, um assunto assim que cabe não só para o meio acadêmico, mas para toda a população, de tu trazer o teu conhecimento, a tua experiência, uma experiência assim de longas datas, né, por especialidade, mestrado, doutorado e assim vai, e por estar assim sempre à frente com artigos, com a própria casuística tua, e eu fico muito feliz por isso. Então eu agradeço demais a tua presença. Passa rápido o tempo. Passa muito rápido. Tem muita coisa ainda, né, pra gente quero bis quando eu vou começar a pedir bis agora, né? Porque... Que bom, vai ser um prazer. Vem um próximo assunto aí muito, muito interessante, tá? É algo assim que vocês não podem perder também e que vai assim mexer com muitas pessoas. Principalmente aquelas que têm medo. Muito obrigado. Eu que agradeço demais a tua presença aqui. Eu que agradeço a ti, a equipe. Nós temos algo a fazer no futuro, né? Exatamente. Então tá bom. Obrigado a você que está nos assistindo. Não percam o próximo, que vai ser um assunto muito importante mesmo. E eu quero agradecer a vocês o carinho, né, a presença de vocês do outro lado, mas que estão nos assistindo. E até a próxima. Obrigada.